Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo e ainda falando sobre vocações. Hoje temos uma pessoa muito especial que vai falar um pouquinho para vocês sobre a vocação religiosa, que é a irmã Beth, que vai bater um papo com a gente. Então vamos lá, galera! Estamos aqui hoje para falar de vocação. Vocação quer dizer chamado. Deus que chama e as pessoas que respondem a este chamado. A vocação primeira que Deus nos chama é a vocação à vida. E depois vem as vocações específicas. A vocação ao matrimônio, quando escolhemos de nos casar. A vocação sacerdotal, quando os meninos escutam o chamado de Deus para serem sacerdotes. A vocação religiosa, que hoje celebramos o dia da vocação religiosa. No mês vocacional, como os catequistas já falaram para vocês, cada domingo é dedicado a uma vocação e hoje é a vocação religiosa. Depois nós temos assim uma maneira específica de assumir a nossa vocação. Temos também a vocação missionária, que essa está dentro de todas as vocações. Os padres são missionários, os leigos e as leigas que nós vamos celebrar no final deste mês também é uma vocação, a vocação laical, a vocação dos leigos, a vocação do catequista, a vocação dos animadores de comunidade, enfim, todos aqueles que assumem o chamado de Deus e tornam a nossa comunidade, a nossa paróquia, viva, com muitas atividades. Esses são os vocacionados. Então, todos nós, quando respondemos a um chamado de Deus, somos pessoas vocacionadas. Mas atenção, a primeira vocação, o primeiro chamado de Deus é o chamado à vida. Eu era ainda adolescente, eu tinha mais ou menos uns 16 anos, eu participava ativamente da vida da comunidade. Eu era líder de grupo de jovens, eu era catequista, eu estava sempre na igreja. Tudo que se relacionava à igreja, lá eu estava, na comunidade, no canto. E aí então uma religiosa me chamou para participar do encontro vocacional só para meninas. E neste encontro nós falaríamos, assim, roda de conversa sobre vocação. E foi lá que iniciou o meu desejo de dedicar toda a minha vida a Deus. Mas assim, o tempo foi passando e eu fui crescendo e me tornei assim uma grande líder na comunidade dos jovens. Comecei a encontrar outros mundos, ir para balada. Eu gostava de balada também, mas era uma boa balada, não é essas que tem hoje aqui, né? Mas era uma assim de dançar, de me divertir. Aí comecei a namorar e ver que a vocação matrimonial também é uma vocação muito linda, e eu desejava ser mãe, ser esposa. E aí eu vim morar na cidade de Limeira, onde moram meus pais lá há mais de 30 anos. E lá eu li um livro de Madre Teresa de Calcutá. E eu me deixei tocar pela mensagem daquele livro. E a partir daí eu comecei a ficar muito sensível à realidade dos pobres. Onde eu via um pobre eu começava a chorar e eu sentia que eu tinha que fazer alguma coisa por eles. E aí aquilo queimava dentro do meu coração. E eu pensava dentro de mim, eu gostaria de fazer algo de grande nesse mundo para ajudar os pobres, os empobrecidos, aqueles mais desfavorecidos pelo sistema, né, pela sociedade. Eu queria fazer algo de grande por eles. Aí eu senti esse chamado muito forte, o segundo chamado. O primeiro foi quando eu era adolescente, o outro já na juventude, e uma religiosa, essa que me acompanhou na adolescência, me disse: por que você não faz uma experiência em uma das nossas casas? Você olha como as irmãs vivem e quem sabe a partir daí você toma uma decisão de ser missionária para sempre, missionária religiosa para sempre. E foi assim
que eu comecei a fazer mais encontros assim com a irmã. Aí eu fui morar na cidade de Tiradentes, aqui em São Paulo, e lá vendo a vida das irmãs, como ela trabalhava no meio do povo, ou também a possibilidade de ir em missão fora do Brasil. Isso me tocou profundamente e eu fiz um tempo longo de preparação, 6 anos, e aí eu decidi, é isso mesmo que eu quero fazer da minha vida, dedicar toda a minha vida ao reino de Deus, a construir esse reino de Deus e dedicar a minha vida àqueles que mais precisarem de mim. E foi assim que aconteceu esse chamado vocacional missionário na minha vida. E como que foi a aceitação da minha família? Não é fácil, né, para nós vocacionados, vocacionadas, quando os pais não entendem esse chamado de Deus. No início, a minha família não foi favorável. Eles queriam que eu voltasse para casa, eles queriam que eu casasse, que eu tivesse filhos, que eu cuidasse dos meus pais. E como eu ando sempre viajando, aí eu não consigo cuidar dos pais. E eles não me apoiaram. Depois de 5 anos que eu já tinha feito a consagração, a primeira consagração, porque são 2, tem a primeira e depois aquela definitiva. Aí eu tinha feito a consagração, a primeira, que eu emiti os votos, né, que eu disse, eu quero viver, publicamente eu disse, eu quero ser casta, pobre e obediente. E depois de 5 anos, a minha mãe aceitou. Meu pai disse, bom filha, se você é feliz, tá bom. Ele não entendia muito, mas ele me deixou livre. Já minha mãe resistiu, você tem que voltar para casa, aqui tem muito para fazer, aqui tem pobres. E aí depois eu fui rezando, pedindo para Deus, Deus, converte o coração da minha mãe, muda o coração da minha mãe, faz ela entender. E aí a minha mãe deu o seu sim. Isso foi um milagre. Deus que ajudou a minha mãe a compreender a minha vocação. E assim aconteceu. Ela disse, uma celebração lá na Nossa Senhora da Esperança, era meu aniversário, ela veio e ela disse, o padre que estava aqui antes, ele disse, como é ter uma filha missionária? Ela disse, é a coisa mais linda que Deus pode dar para uma mãe. E vocês também venham ser missionárias como a minha filha, é muito bonito a gente oferecer uma filha para a missão. Então, no começo, a minha mãe, sobretudo ela, resistiu muito, porque mãe ama, mãe quer os filhos perto, né? Mas depois Deus deu um jeitinho, mexeu lá no coraçãozinho dela e ela também disse sim a Deus, deixando, né, esta filha seguir o caminho da missão, lá onde Deus me chamou, lá onde Deus me chama. E depois a gente faz o voto de obediência. Nós temos um grupo de irmãs que coordena a congregação, quer dizer, esse grupo de irmãs, de mulheres que estão juntas pelo reino de Deus. E aí, se aquela que nós chamamos assim, a coordenadora, a responsável, alguns chamam também de superiora, diz para mim, Beth, você pode ir na África? Eu digo, sim, porque eu fiz um voto de obediência. Então, publicamente a gente diz, eu quero ser pobre, casta, quer dizer, viver sem ter marido, sem relações sexuais e viver também obediente. Aquilo que me pedem para fazer, então eu faço. E aí, eu fiz a minha preparação, fiz a minha consagração, esta celebração, e nesta missa que eu disse publicamente quero viver pobre, casta e obediente, aí depois eu fui para a Itália. Lá na Itália eu estudei catequese e evangelização, por isso eu coordeno a catequese aqui na Nossa Senhora das Graças. Estudei também pastoral dos jovens e eu fiquei então 3 anos na Itália. Depois eu voltei para o Brasil, aí teve outra celebração onde eu disse eu quero ser missionária para sempre. E aí eu fui para a França. Lá na França eu fiquei 1 ano para aprender o francês. Bonjour, comment ça va? E depois
eu fui então enviada para a África, onde eu morei durante 8 anos. Então, 3 anos na Itália, 1 na França e 3 anos na África, no coração da África, que se chama Chad. Lá, para dizer bom dia, nós dizemos... peraí, vou procurar aqui que tá gravado. Burngazo, bom dia, Burngazo. Ou se é só para dizer oi, a gente diz Gigdebe, Gakdebe, Gandebe. Gigdebe é quando tem muita gente, Gakdebe é quando eu encontro uma outra mulher, eu digo para ela Gakdebe. E se eu encontro um homem, eu vou dizer Gandebe. Bonito, né? E o missionário, a missionária é assim, viaja por vários países, aprende outras línguas, mas está todo o seu ser a serviço do reino de Deus, a serviço de Jesus. Esta é a vocação religiosa missionária. Lembrando que missionários são todos, mas além de ser missionária, sou também religiosa. Você que sente no coração de vocês algo estranho quer dizer, alguma coisa fica lá incomodando, mas o que será que Deus quer que eu faça da minha vida? O que Ele quer que eu faça de grande neste mundo? Aí você tem que se perguntar lá, por quê? O que é que eu estou sentindo? E buscar ajuda, alguém que te ajude a entender esta chama que está queimando dentro do teu coração. Seja você um menino, né, que Deus pode estar te chamando para vocação sacerdotal. E seja você que é uma jovem, cheia de sonhos, Deus também pode estar chamando você a dedicar toda a sua vida para Ele. Olha que bonito! Né? Mas também aqueles que Deus chama para uma vida matrimonial, aqueles que podem assumir uns trabalhos nas comunidades, tudo isso é chamado. E toda vocação é linda e toda vocação é necessária. Claro, como eu sou religiosa, eu falo para as meninas, venham meninas, tem muito lugar aqui, venham participar também você dessa família missionária. Mas todas as vocações são muito importantes e Deus está chamando você. Outro dia eu fiz uma reunião online com a comunidade Santa Luzia e com os catequizandos, e uma catequizanda, eu perguntei para ela, por que você participa dessa catequese virtual, né? É tão difícil, vocês já estão assim sobrecarregados com tanto trabalho da escola. E ela disse, não, eu gosto de participar da catequese presencial, virtual, eu acho importante, e também porque eu quero ser uma catequista, como os meus catequistas. Isso é um chamado. E ela disse sim. Primeiro chamado à vida, depois o chamado à vida cristã, exercer uma função de liderança na comunidade, de educação na fé dos nossos irmãos menores. E depois isso, né? A vocação específica como padre, como religiosa, como leiga ou na vida matrimonial. Se Deus está chamando você, diga sim! Beijo no coração de cada um. Obrigada, Estelinha, por este convite. Adorei! Deus abençoe a vocação de todos vocês. Fiquem com Deus e com o amor da nossa mãezinha, a Virgem Maria. Beijos! E não esquece de deixar seu comentário, curtir o vídeo. Dúvidas, podem colocar nos comentários pra gente, tá bom? Um beijo e até a próxima!